Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sofreu mais um revés no Congresso Nacional, mostrando que aquela lua de mel vivida no começo do ano e ao longo de 2023 não é mais a mesma. Negociando o texto, vendo os limites de cada um, a grandeza do ministro Haddad, que foi o negociador do governo nesse tema, em entender que se não fizéssemos as alterações que a Câmara fez no texto original, nós não teríamos apoio no plenário daquela casa. Desta vez, o caso específico envolve a medida provisória editada pelo governo que limita a compensação de crédito do PIS/COFINS para as empresas. Antes dessa medida, as companhias conseguiam acumular créditos e usá-los para abater de futuros pagamentos de tributos. A MP tinha como objetivo compensar as perdas de arrecadação por causa da desoneração da folha de pagamento. No entanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu devolver parte da medida provisória. O que se observa em parte dessa medida provisória e na parte substancial dela, que há uma inovação com a alteração de regras tributárias que geram um enorme impacto ao setor produtivo nacional, sem que haja a observância dessa regra constitucional da noventena, na aplicação, sobretudo, dessas compensações do PIS e do COFINS. A devolução é uma derrota para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que esperava arrecadar até 29 bilhões de reais com a medida, cobrindo os mais de 26 bilhões perdidos com a desoneração da folha de pagamento. Pacheco afirmou que a ausência de uma carência para a entrada em vigor de uma medida, que teve validade assim que foi editada, tem impacto no caixa das empresas e fere a Constituição. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, afirmou respeitar a decisão de Pacheco e que o governo está disposto a conversar. Esta fonte apresentada, que representa a compensação dos 25 bilhões da desoneração, se há reclamação de setores da economia, este é um governo que está à disposição para debater com todos os setores. Uma curiosidade, no momento do anúncio da devolução de parte da medida provisória, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, estava ao lado de Pacheco. Sem encarar como uma derrota de Haddad, o petista disse que o presidente da casa encontrou uma solução que teve aplauso do presidente da República. Quero registrar aqui o papel do próprio presidente da República, que ontem lhe chamou para um primeiro diálogo, junto do ministro da Fazenda, externou que não estava confortável e Vossa Excelência teve a capacidade de encontrar um caminho que, na minha opinião, nada mais é do que o caminho legal e constitucional para interromper o que seria uma tragédia sem fim. Ou seja, para o líder do governo, o erro foi da Fazenda e Lula teve de aceitar a devolução para evitar uma consequência ainda pior. Há relatos também, como já mostrou o Estadão, de que os ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, não foram consultados sobre o teor do texto. Por outro lado, Haddad, quando alertado para o tamanho da reação, se mostrou disposto ao diálogo. Nós não vamos fazer nada antes de expor os números para os parlamentares, porque não adianta você reapresentar um projeto sem que as pessoas estejam minimamente familiarizadas com o que está acontecendo. Em um minuto, a gente volta aqui para analisar essa crise recente entre o ministro Fernando Haddad e o Congresso Nacional com a repórter de Economia do Estadão em Brasília, Mariana Carneiro. A partir do dia 19 tem uma importante novidade por aqui. O Estadão Notícias encerra uma era de informação nas suas manhãs para dar lugar a outra grande atração. Vem aí o podcast Estadão Analisa com Carlos Andreasa. Opa, tudo bem? Vou estar com você aqui para uma conversa franca. Em cada edição, analiso temas do momento a partir do discurso de figuras centrais da política e da economia brasileira. Bora comigo? O Estadão Analisa estreia a 19 de junho, ao vivo, no YouTube, às 7 da manhã e depois, claro, em todas as plataformas de áudio. Conto com você. Estadão Analisa, com Carlos Andreasa. Estreia dia 19. Não perca.
Toda essa discussão ocorre por causa da procura incessante do governo por um equilíbrio fiscal, defendido por Haddad. O ministro da Fazenda já declarou que essa não é uma missão apenas do governo federal e que seu cumprimento depende de uma espécie de pacto nacional. O trabalho que nós estamos fazendo junto ao Congresso é no sentido de convencer os parlamentares de que nós precisamos encontrar fonte de financiamento das despesas criadas. Foram criadas despesas no período anterior, né, que precisam de fonte de financiamento. Para Haddad, avanços na área econômica em geral dependem da reconstrução de relações entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, assim como o governo federal precisa respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o respeito à regra também deve ser seguido pelo Congresso Nacional. O ministro disse que não pode um poder ficar submetido a regras rígidas e o outro não. Se a exigência de equilíbrio fiscal valer só para o Executivo, esse equilíbrio não vai ser alcançado nunca. Essa declaração foi o primeiro estopim de uma quebra de relação com o Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não se pode exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o Executivo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, respondeu em relação a essa fala e afirmou que ela é injusta e desnecessária essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao Congresso. Numa nota à imprensa, o presidente do Senado afirmou haver diferença entre as responsabilidades fiscais e exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o Executivo sobre o desenvolvimento do Brasil também não é isso. Além disso, Pacheco já havia criticado a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em meio a um embate quanto à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. O ministro chegou a criticar o Legislativo por manter a desoneração. O presidente do Senado frisou que, sob o prisma da despesa, foi o Congresso que aprovou o teto de gastos, a reforma da Previdência e a modernização de marcos legislativos, como o do saneamento básico. Diante desse ruído entre o seu pupilo e o Congresso Nacional, o presidente Lula pediu que Fernando Haddad converse com o Senado e com a Câmara ao invés de ler um livro. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. A cobrança pública do presidente e a equipe vem em um momento em que a articulação política é alvo de críticas no Congresso Nacional. Por outro lado, Haddad reiterou que vai buscar o equilíbrio fiscal enquanto estiver no cargo. Mas o discurso já não é mais aquele do início do ano, em que se pretendia zerar o déficit primário em 2024. Afinal, diante da falta de diálogo com o Congresso e da visão gastadora de Lula na economia, o equilíbrio fiscal está em risco? Haddad pode estar com os dias contados no governo? Sobre estes temas, vamos conversar com a repórter de economia do Estadão, em Brasília, Mariana Carneiro. Oi, Mari, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Emanuel, um prazer estar aqui contigo. Bom, Mari, a gente viu esse episódio da devolução da medida provisória do PIS/COFINS, nessa terça-feira ali no Congresso Nacional, que de alguma maneira expôs o ministro Fernando Haddad, até de uma maneira um tanto desagradável, porque pareceu ele não estar respaldado nem dentro do governo. A gente tem que olhar para isso como um caso pontual, quase até como uma falha individual do Haddad, ou tem algo mais sério de fundo? Olha, Manuel, essa medida provisória realmente colocou o ministro Haddad numa situação complicada, tanto do ponto de vista, se você olhar dele como um membro do governo, também na articulação que ele faz com o Congresso, porque nos dois lugares, o que ficou muito claro para a gente é que essa medida provisória não foi objeto de um diálogo prévio. Ela não teve um tratamento inicial do Haddad de conversar
com ministros e nem com parlamentares sobre o conteúdo dessa medida provisória. O que poderia ser feito aí, em que medida qual a dimensão dela, quais setores poderiam ser atingidos, entendeu? O que a gente apurou nos últimos dias foi que mesmo ministros que têm muita relação com o tema fiscal, como a ministra Simone Tebet, ou com a indústria, como o ministro Geraldo Alckmin, eles não sabiam do conteúdo da medida provisória. E, além disso, quando a questão toda virou, né, esse problema, virou um grande embate com o setor produtivo muito organizado, né, todas as confederações de representantes de indústrias e também do agronegócio, enfim, se organizaram de uma maneira única, a gente percebeu que também esse setor produtivo reclamou que não estava sendo ouvido, não tinha sido ouvido pelo governo antes da medida provisória. Então, a gente tem que lembrar o que aconteceu na semana passada. A medida provisória foi apresentada na terça-feira, o ministro Haddad estava viajando, estava na Europa. Então, as pessoas mesmo que quiseram procurar informações com o ministro para tentar entender o motivo do que estava acontecendo, não conseguiram encontrá-lo em Brasília, nem a par das negociações. E como ele só voltou no fim da semana, ele voltou na sexta-feira, quando ele chega no Brasil, já tinha um cenário muito adverso montado, que era um combo de muita insatisfação do setor privado, com o parlamento aí também sendo muito acionado por esse movimento do setor privado e muito refratário à medida provisória. Então, quando ele chega, já tem um prato feito muito negativo. E aí ele não consegue nem o apoio da cúpula do governo, porque a cúpula do governo também não estava por dentro da medida provisória, para fazer um anteparo dessa pressão. Então, quando o Rodrigo Pacheco resolve devolver a medida provisória, né, nessa terça-feira, ele devolve já sob muita pressão, tanto dos senadores quanto do setor privado, que fez um movimento na porta da sala dele para tentar ser recebido. O dia inteiro, antes da devolução, foi marcado por discursos, atos, reuniões, enfim, as pessoas todas pressionando o Pacheco para que ele devolvesse. Então, a construção dessa medida provisória, desde o início, ela foi prejudicada por uma falta de um cuidado prévio na comunicação mesmo do que o governo, do que o Ministério da Fazenda queria com essa medida provisória. Isso a gente não está nem discutindo o mérito dela, né? Claro. Estou falando ainda da forma como ela foi feita, porque ainda que haja algum tipo de mérito nela, enfim, se o Ministério da Fazenda, por exemplo, o ministro Haddad disse que o crédito presumido cresceu muito rápido nos últimos anos e tal, argumento que valia a pena ser tratado antes. Agora, ele interditou o debate, entendeu? O fato da medida provisória ter sido colocada dessa maneira interditou o debate. E num tema que teria todo o interesse do setor privado em trabalhar, porque, afinal de contas, essa medida provisória foi colocada para ser uma compensação de um programa que ajuda o setor privado, que é a desoneração da folha de pagamentos. Então, não havia aí uma negativa total do setor privado de sentar e conversar com o governo. Mas quando foi feito desse jeito, como foi feito desse jeito, deixou o Haddad numa situação delicada nessas duas frentes, entendeu? Agora, isso significa que a relação do Haddad, por exemplo, com o Congresso ficou abalada, ou é algo que será... Como é que está a credibilidade do Haddad, que vinha muito em alta, seja com o Congresso ou mesmo com o setor produtivo? O que você diria, Mari? Olha, o que eu estou ouvindo, principalmente de senadores, né, que estavam mais inteirados dessa discussão, é que houve um erro do Haddad, da equipe do Haddad principalmente, mas que ele ainda não ficou inviabilizado por causa disso, não. Ele construiu uma relação com o Congresso de diálogo até aqui, o que não aconteceu nessa medida provisória. Então, o estranho é essa medida provisória, não o Haddad. Tem chance do Haddad refazer essa ponte, mas aí ele tem que construir agora, depois disso, né, dessa derrota que ele teve,
Ele vai ter que reconstruir as pontes dele com o Congresso e vai ser muito importante exatamente nessa compensação da desoneração da folha de pagamentos. Pode ser uma chance, porque na medida que o Rodrigo Pacheco assume a devolução da medida provisória, ele retira o peso do governo, o governo mesmo ter que retirar, ter que voltar atrás e dizer, olha, eu não quero mais essa medida provisória. Quando o Rodrigo Pacheco devolve, ele devolve só trechos da medida provisória. Então ele não descarta totalmente a medida provisória. De certa maneira, ele ajudou o Haddad ao não criar uma crise dentro do governo do Lula ter que retirar essa medida provisória, e isso seria um desgaste muito pior para o Haddad. Agora, a gente tem um Haddad muito pressionado, e quando a gente fala de isolamento, não é necessariamente isolamento político, mas às vezes é isolamento no sentido de pensamento, de divisão econômica. É alguém que está tentando lutar por um equilíbrio nas contas públicas, mas tem debates internos dentro do governo muito difíceis de serem travados, né? Até o editorial desta quarta-feira do Estadão faz uma analogia com os 12 trabalhos de Hércules, né? E entre esses trabalhos seria o mais difícil convencer o presidente Lula de que ele precisa cortar gastos. O Haddad tem alguma carta na manga para sair vitorioso nessa negociação, que parece até mais difícil do que convencer algo no Congresso, Mário? O pano de fundo disso tudo sempre é a situação fiscal, né, do governo. As contas públicas ainda estão em déficit. O governo adiou o prometido ajuste nas contas que vem, né? Era para a gente já estar no positivo no ano que vem, na primeira promessa feita pelo Haddad, ele adiou isso, não vai ser mais no ano que vem, vai ficar para 2026 agora. Então, isso já deixou os investidores mais decepcionados com a política fiscal do governo. Além disso, tem todo o caldo de críticas de que o governo não fez até agora nenhum tipo de revisão dos gastos dele. Ele aumentou muito a base de gastos na época que o Lula assumiu, né? Foi aprovada a PEC da transição, ampliou o orçamento em 168 bilhões de reais, e agora o governo ainda aumentou as medidas de arrecadação para fazer o equilíbrio fiscal, não está entregando o equilíbrio fiscal, ampliou a arrecadação. Então, o que está acontecendo com o orçamento do governo? Aumentaram os gastos, aumentou a arrecadação e o governo ainda assim não fecha as contas. Então, o governo está sendo muito criticado por isso, está sendo cobrado para que reveja, então, as despesas. O que está acontecendo com as despesas? Tem uma questão que é problema que está no DNA do arcabouço fiscal, que o Haddad vai ter que enfrentar. E uma reportagem feita pelo Álvaro Gribel, meu colega aqui do Estadão, no início dessa semana, já mostra um pouco que o Haddad já está convencido de que vai enfrentar esse problema mais cedo do que ele imaginava. Que é o seguinte, os gastos do governo com educação e saúde são corrigidos de acordo com o crescimento da receita do governo. E isso é uma regra que está na Constituição. Mas se crescer os gastos com saúde e educação pela receita do governo, eles vão extrapolar o limite do teto de gastos do arcabouço fiscal, que foi aprovado no ano passado. Então, uma das propostas que estão sendo discutidas pela equipe econômica é limitar o crescimento das despesas com saúde e educação ao limite do teto de gastos do arcabouço fiscal, que é 2,5% ao ano. Essa é uma discussão que já está correndo entre os técnicos, mas ninguém consegue levar para o embate político, porque é muito difícil para o PT apresentar essa narrativa política mesmo. Ainda mais envolvendo saúde e educação. Exatamente. Até porque uma das maiores críticas do PT ao antigo teto de gastos, que vigorou até o governo Bolsonaro, era exatamente porque o teto de gastos limitava os gastos em saúde e educação. Então é muito difícil enfrentar politicamente que o PT enfrente isso, mas matematicamente vai ter que ser enfrentado. Como essa discussão sobre o equilíbrio fiscal está se colocando nesse momento, por causa dessa conjuntura toda que a gente estava falando, enfim, ampliou a arrecadação e ainda assim o governo não consegue fazer caber as suas despesas, isso foi antecipado, essa discussão. A equipe econômica falava em ter essa discussão mais para o final do mandato, trouxe para agora. E a reportagem que a gente mostrou no Estadão é que o Haddad estava disposto a fazer isso, levar isso para o Lula já, na discussão do orçamento do ano que vem.
essa é uma discussão que vai pegar fogo dentro do governo, porque, como eu falei, é uma narrativa política muito delicada para o PT, mas é inevitável que o PT enfrente esse tipo de discussão para fazer com que as regras fiscais fiquem de pé, para que as pessoas entendam que o compromisso do governo Lula com o ajuste das contas é para valer. Porque não adianta falar de corte de gastos de uma maneira etérea. Quando a gente vai falar do que o governo gasta principalmente com previdência e com folha. Então ele tem que enfrentar os gastos dele com pessoal e os gastos dele com previdência. E aí entram as grandes contas do governo, né? Saúde, educação, previdência, enfim, tentar discutir qual é o reajuste que vai ser dado para os benefícios da Previdência, hoje indexados ao reajuste do salário mínimo. Exato, que não é só a inflação, né? O reajuste do salário mínimo, explode a conta. O reajuste do salário mínimo hoje é indexado ao crescimento do PIB, né? Mais a inflação. Então, também algo que os economistas sugerem, olha, então vamos mudar essa regra para dar algum tipo de controle para o crescimento do gasto da Previdência, para que não consuma todo o resto. Isso que você apresentou para a gente, esse panorama que você apresentou para a gente, Mari, explica um pouco da reação do mercado e do dólar nas alturas? Explica porque como existe tanta falta de credibilidade com o que pensa o governo, ou o que vai fazer o governo para suas contas públicas, que qualquer informação mínima que seja, vira combustível para especulação no mercado financeiro. Foi o que aconteceu na sexta-feira, quando o ministro Fernando Haddad estava falando do compromisso do governo com o fiscal, mas disse numa reunião com investidores que tudo dependia da decisão do presidente Lula, e isso provocou uma corrida ao dólar na sexta-feira, e aconteceu de novo agora nessa quarta-feira, quando num discurso o presidente Lula falou em aumentar a arrecadação e não falou em cortar gastos para chegar no equilíbrio fiscal, o que também suscitou dúvidas. Poxa, se ele não consegue aprovar, né, ou ter apoio nem para uma medida provisória como a do PIS/COFINS, como é que ele vai fazer um ajuste mais amplo em cima da arrecadação? É impossível ele fazer assim. Então isso leva a muita descrença, e quando a descrença aumenta no mercado, o que acontece é que o dólar sobe. Só o último aspecto que eu quero te ouvir, Mari, é sobre o impacto da suspensão aí do leilão do arroz. Também houve uma avaliação de má condução do governo, especialmente nesse campo da articulação, e nesse caso uma articulação com o setor produtivo em especial, não é isso, Mari? Eu vejo semelhanças entre os dois casos. E o que eu vejo de semelhança é a falta de diálogo com o setor produtivo, que ficou flagrante, né, na medida provisória do PIS/COFINS, né, quando os setores, inclusive a indústria, setores industriais que ficaram muito felizes e aliviados com a eleição do Lula e com a volta da política industrial, que se opuseram à medida provisória de forma frontal. E na questão do arroz, que o setor produtivo, né, os produtores de arroz, os beneficiadores de arroz, também se queixaram, que avisaram o governo reiteradamente que a estratégia era equivocada. E ainda assim o governo insistiu em fazer um leilão de arroz que foi um fiasco, cheio de empresas suspeitas, enfim, e que acabaram levando à queda de um secretário do Ministério da Agricultura. Sim. E a suspensão do leilão. O governo precisa abrir os canais de diálogo com o setor produtivo de fato, porque existe um conselhão no papel, só que esse conselhão não funciona, não está funcionando como um canal de diálogo do governo Lula, de fato, com o setor produtivo. E aí não adianta tentar colocar a culpa, mas a questão do agronegócio, do arroz, é uma implicância do bolsonarismo que ainda resiste nesse setor e que não quer que o governo Lula dê certo. Não é o caso. São empresários que, de uma maneira prática, o governo deveria encarar esse diálogo de uma maneira prática. Uhum. São empresários e que devem ser ouvidos, e como que a gente vai lidar de uma maneira prática com eles. E não criar uma discussão que caminha pelo campo político e que não vai ter racionalidade econômica, então não vai ter amparo entre os empresários.
o governo tem que abrir esses canais de contato também com o agronegócio de uma maneira madura, assim, para discutir negócios. Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Mariana Carneiro, repórter de economia do Estadão em Brasília, gentilmente aqui participando do nosso podcast. Foi muito bom, Mari. Muito obrigado e até a próxima. Eu adorei. Muito obrigada, Emanuel. Até mais. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 13 de junho de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.